Vereadores de Iranduba presos durante a operação do Ministério Público têm prisão preventiva decretada. Na indústria, setor de duas rodas mantém o crescimento. Polícia alerta para os cuidados na hora de alugar carros. Mercado cresceu com o surgimento dos aplicativos de transporte. Frente Parlamentar de Defesa da Amazônia deve enviar relatório a presidente Jair Bolsonaro sobre a região. E as homenagens aos pais em tratamento contra o câncer na Fundação Secom. É agora, no A Crítica na TV. Olá, boa noite para você. Os dois vereadores presos em flagrante ontem em Iranduba, no interior do Amazonas, durante a Operação Avaritia, desencadeada pelo Ministério Público do Estado, tiveram hoje a prisão convertida em preventiva. Ao vivo, a repórter Rosiane Chagas tem os detalhes. Então, Rosiane, para qual presídio eles foram levados? Muito boa noite para você. Boa noite, Nayandra. Boa noite para quem acompanha agora o A Crítica na TV neste momento. Olha, primeiro eles foram levados para o centro de triagem da SEAP, na Secretaria de Administração Penitenciária. E agora eles já estão no Centro de Detenção Provisória Masculino 2, numa cela especial. Os dois vereadores, o Kellyson Diebe, que é do PMDB, e também o Jackson Pinheiro, que é do PMN, eles são investigados na Operação Avaritia, que foi desencadeada pelo Ministério Público do Estado na última quarta-feira. Eles são, então, acusados aí de cobrar propina, No momento da prisão, o Kellyson, ele estava portando aí uma arma de fogo de fabricação caseira e o Jackson, ele tentou obstruir provas, destruir provas. Ele jogou o telefone celular dele no vaso sanitário. Os dois, então, são acusados de cobrar propina na Câmara Municipal de Iranduba. As investigações mostraram que eles cobravam até R$5 mil por aprovação de projetos. E essas investigações também mostraram que o valor acumulado aí com essa cobrança de propina pode ter chegado a R$80 mil. Como então eles foram flagrados nessas condições, Tanto o Kellyson, que estava com essa arma de fogo de fabricação caseira, e o Jackson, que tentou destruir provas jogando o telefone celular no vaso sanitário, eles tiveram então a prisão temporária convertida em prisão preventiva. O promotor de justiça do GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, Luiz Vasconcelos, ele falou sobre a conversão dessas prisões. Vamos ouvir o que o promotor disse. Essas prisões elas aconteceram porque eles praticaram um crime. No momento que a polícia realizava a operação policial, verificou que eles estavam cometendo crimes. Um deles, o Kellyson, no momento da abordagem, a polícia verificou que ele tinha em sua casa uma arma caseira, portanto ilegal, e aí ele foi flagranteado. Então isso não tem relação com a prisão temporária que havia sido decretada. Essa audiência de custódia se deu por isso, porque ele foi preso em flagrante delito. E já o Jackson Pinheiro, no momento da abordagem policial, ele tentou ocultar prova. Ele pegou o aparelho celular dele e jogou no vaso sanitário. E isso aí gerou também uma prisão em flagrante delito. Pois é, Nayandra, o Ministério Público do Estado disse que essas investigações da Operação Avaritia, elas vão continuar. Inclusive, agora devem aparecer os nomes das pessoas que pagavam, então, essas propinas para os vereadores. Só que essas investigações, elas seguem, então, em sigilo, justamente porque ainda existem mandados a serem cumpridos. Volto com você. Lamentável, Rosiane, que isso não deve ocorrer somente na Câmara lá em Iranduba, Deve ocorrer em outras câmaras aí pelo Estado, pelo Brasil, infelizmente. Muito boa noite para você, mas daqui a pouquinho a gente volta a conversar. O Ministério Público Federal arquivou a investigação que apurava a visita de policiais rodoviários federais armados a uma reunião de movimentos sociais aqui em Manaus. O caso ocorreu no dia 23 de julho, na sede do Sinteam, onde era organizado um protesto contra a visita do presidente Jair Bolsonaro. 3 policiais armados teriam questionado a identidade dos líderes do protesto. Na decisão, o procurador Henrique de Sá Valadão Lopes afirmou que os agentes rodoviários agiram no estrito cumprimento do dever legal.
e que a atuação não foi arbitrária. Ele afirmou ainda que a segurança do presidente tornou-se questão prioritária e fundamental após o atentado ocorrido durante a campanha eleitoral no ano passado. O despacho vai ser enviado a Brasília. E mais detalhes sobre esse assunto você acompanha no portal acritica.com. Vamos agora ao resumo de notícias. Da Silva, acusada de matar o pai a facadas em 2015, foi condenada a 16 anos de prisão em regime fechado. O julgamento terminou ontem às 11 da noite no Fórum Enoque Reis. Ela foi denunciada por homicídio e traição, por ter premeditado a morte do pai e tentado ocultar o corpo. O Maitá promoveu hoje o Dia D contra as queimadas. A intenção foi mobilizar órgãos ambientais e de segurança e também a população para ações de combate e prevenção a incêndios urbanos e florestais. O município está entre as áreas mais propensas a queimadas nesta época do ano. Uma operação da Polícia Militar na madrugada de hoje na comunidade do Alto Castanho, em Manaquiri, resultou na prisão de 4 pessoas e na apreensão de 2 adolescentes. Também foram apreendidos 71 pés de maconha, armas e vários objetos que teriam sido furtados e roubados pela quadrilha. Com o surgimento dos aplicativos de transporte de passageiros, muita gente tem alugado os veículos para trabalhar. E o número de empresas que alugam carros, por exemplo, aumentou mais de 70% no ano passado. Mas esse mercado crescente também tem atraído golpistas. Essa quadrilha foi presa no início do ano. O grupo usava documentos falsos para alugar veículos e revendê-los. O esquema acontecia em vários estados do país. Com o aumento de aluguéis de carros para os motoristas de aplicativo, cresceu também a preocupação com esse tipo de ação criminosa. Os empresários do setor pressionam o governo para deixar a legislação mais rigorosa. Quando existe essa questão de um estelionatário, que ele foge a um documento, isso não é tratado como roubo ou furto, então é primeiro tratado como uma apropriação indébita, o que torna o processo um pouco mais moroso, de você ter que... A polícia não pode estar atuando ali para pegar aquele carro em cima no mesmo momento. No Amazonas, o número de empresas que alugam carros sem motoristas passou de 124 para 214. O crescimento no mercado levou muita gente a fazer o mesmo por conta própria, mas a polícia alerta que é preciso tomar uma série de cuidados. A principal orientação é manter um registro de toda a negociação, de preferência no cartório. Além disso, manter em dia a documentação do veículo e instalar um sistema de rastreamento para ter um maior controle de onde está o carro. Então, a gente orienta essas pessoas que se certifiquem acerca daquela pessoa que está querendo fechar o contrato, né? Que formalizem, de fato, um contrato com a documentação necessária, como comprovante de residência, um comprovante de identificação daquela pessoa que está querendo alugar o veículo. E também, se possível, coloque um GPS, um rastreador nesse automóvel para que possa aí, facilitar a ação policial no caso desse veículo ser subtraído. A tecnologia pode ser uma aliada na hora de evitar a ação de criminosos. Os sistemas têm ficado mais modernos e podem ser adquiridos por meio de associações no setor. Por exemplo, sistemas de biometria integrados, onde você consegue reconhecer se aquele locador realmente é a pessoa e não um estelionatário que pode estar forjando o documento. Sistemas de rastreadores de veículo, de telemetria, consultoria jurídica para você poder agilizar a reintegração da posse do seu veículo e diversas outras soluções. É um grande leque de soluções que a ABLA possui por um baixo custo e sempre é bem-vindo estar associando empresas nesse segmento. E a gente volta a falar ao vivo com a Rosiane Chagas, porque a Promotoria de Santa Isabel do Rio Negro, no interior do Amazonas, tenta uma liminar na Justiça para que seja restabelecido o fornecimento de energia elétrica no município. Rosiane, há quanto tempo Santa Isabel está sem luz? Boa noite para você novamente.
Boa noite mais uma vez, Nayandra. Acredite, há 2 meses, os moradores da comunidade Ilhinha, no município de Santa Isabel do Rio Negro, estão sem esse abastecimento de energia elétrica. Por isso, a Promotoria de Justiça de Santa Isabel do Rio Negro entrou com uma ação civil pública pedindo que a concessionária de energia elétrica, a Oliveira Energia, restabeleça o serviço no município. O fornecimento de energia elétrica no município ele foi rompido depois de um acidente, no meio do rio. Um barco colidiu com os cabos que fazem a ligação da área urbana do município de Santa Isabel do Rio Negro com essa comunidade de Ilhinha. Só que a concessionária, na hora de consertar o serviço, consertou e restabeleceu o serviço apenas para a área urbana e deixou essa comunidade, então, desabastecida. Durante todo esse tempo, os moradores estão sem energia elétrica, sem conseguir conservar os alimentos, sem conseguir, inclusive, ter o abastecimento de água, que é um item essencial para o dia a dia das pessoas, eles estão também sem esse serviço. Por isso, essa ação civil pública pede que a concessionária restabeleça o serviço no prazo de 72 horas. Se esse prazo ele não for cumprido, a concessionária pode pagar uma multa diária aí, que varia de R$5.000. E aí a gente lembra aqui que uma situação parecida vive os municípios de Manacapuru e Iranduba. Eles vivem uma situação bastante parecida porque a energia não foi completamente estabelecida por lá, as dificuldades elas continuam. A nossa produção ela tentou entrar em contato com a Oliveira Energia, que não, até o momento, até esse momento a gente não conseguiu nenhuma resposta e aí os moradores estão enfrentando essa situação há 2 meses. E olha, antes de a gente encerrar a nossa participação aqui por hoje, a gente faz um aviso, viu? Vai faltar energia também lá em Itacoatiara. A Eletrobras Amazonas Energia já comunicou que o fornecimento por lá vai ser interrompido das 6 horas da manhã até as 10 horas para fazer ajustes na rede elétrica. Por conta disso, os moradores vão ficar sem o abastecimento de água, Sempre que acontece, uma falta de energia, logo os moradores ficam sem esse serviço essencial. A gente já deixa aqui o aviso e vamos seguir acompanhando então essa ação civil pública para saber se realmente a energia vai ser restabelecida na comunidade Ilhinha, que já está há 2 meses sem energia elétrica. Está baixo, viu, Rosiane, o valor dessa multa, viu? Devido aos transtornos aí que tem causado para toda essa comunidade. Muito obrigada pelas suas informações. Rosiane Chagas sempre trazendo aí as informações claras aqui para a gente no A Crítica na TV. E ainda falando sobre esse assunto, sobre energia elétrica, o governo do estado assinou nesta sexta-feira um termo de concessão para o uso de uma área na região do Juruá. No local vai ser construída uma usina geradora de energia elétrica. Próximo passo da empresa concessionária agora é conseguir licenciamento ambiental com as prefeituras para a construção das redes de distribuição. O terreno concedido fica no município de Juruá, em um ramal que dá acesso ao Rio Solimões. O espaço ao todo soma cerca de 3.000 metros quadrados. A gente muda agora um pouquinho de assunto para falar sobre a recuperação lenta na economia. Apesar disso, o setor de 2 rodas tem mantido o crescimento no país. Só no mês de julho, a alta acumulada foi de mais de 34%. Olha só que boa notícia. Em meio aos congestionamentos, elas são mais ágeis e mostram por que estão entre as preferências do consumidor. As motocicletas protagonizaram este ano mais um aumento na produção. Só em Manaus foram mais de 91 mil unidades produzidas, alta de 34,6%. Apesar dessa tendência de crescimento, os representantes do setor preferem tratar esse bom momento como um sinal de recuperação. Isso porque o polo de 2 rodas viveu um período difícil entre os anos de 2015 e 2017. De qualquer forma, os resultados obtidos até agora estão bem melhores do que o esperado. É uma recuperação, tanto que o nível de investimento ele praticamente não está existindo. Embora tenha alguma empresa do polo de 2 rodas anunciando que para os próximos 3 anos investirá em torno de 500 milhões de reais. E isso aqui realmente para a gente é muito bom. A escalada de recuperação da indústria das motocicletas começou em 2018. De lá para cá, os números só cresceram. A maior oferta de crédito e a expectativa pela aprovação de reformas estão entre os motivos que contribuíram para o crescimento. E depois de um início de ano bom, o setor aguarda por um segundo semestre ainda melhor.
E essa deve ser a tendência, garante o vice-presidente da Federação das Indústrias do Amazonas. Esperamos que tenhamos já um segundo semestre bem melhor do que o primeiro semestre que nós tivemos ainda deste ano. E vamos aguardar que as reformas aconteçam e que tudo seja melhor para o nosso país. Bom, e se você quiser comprar motocicletas usadas a preços mais em conta, o Detran promove no dia 17 deste mês mais um leilão de veículos. Vão ser leiloados pelo menos 400 motos e cerca de 80 carros apreendidos nas operações de trânsito e que não foram retirados a tempo pelos donos. O leilão vai ser realizado em duas modalidades, presencial e online. Os interessados podem fazer a inspeção dos veículos a partir da próxima segunda-feira no pátio da empresa Leilão Manaus, que fica na Avenida Torquato Tapajós. As informações para participar estão nos sites do Detran e também das empresas leiloeiras. E atenção, motoristas que vão circular próximo à rotatória da Bola da Suframa. Um trecho da Avenida Danilo Matos Areosa foi interditado por causa das obras de revitalização das ruas do Distrito Industrial. De acordo com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, apesar da interdição, o acesso à avenida não vai ser prejudicado. A via deve ficar em mão única no sentido rotatória da Suframa durante o dia. À noite, a partir das 9 horas até as 5 da manhã, o trecho em obras vai ser interditado totalmente. A previsão é de que a via seja liberada para o fluxo normal de veículos em até uma semana. Os trabalhos que estão sendo executados no local são de correção da base e subbase da pista, onde mais de 500 metros de tubulação são implantados. E também por causa das obras no Distrito Industrial, a partir de amanhã, as linhas 418 e 625 vão ter o itinerário alterado até a próxima quarta-feira, dia 14. A seguir, Frente Parlamentar de Defesa da Amazônia deve enviar relatório ao presidente Jair Bolsonaro sobre a nossa região. Agora, 8h04, a gente volta já.